Bom dia, tudo bem? Mais uma semana aqui chegando. Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. Para a gente ficar sempre antenado, sempre a parte de tudo que é novidade e também da saúde, que é o mais importante, né? A semana passada eu lembro que a gente conversou sobre as toxinas escondidas dentro da nossa casa, nos utensílios domésticos, né? Creme dentais, desodorantes à base cheio de alumínio, a água que a gente ingere. E hoje a gente vai falar sobre imunidade. Imunidade é algo muito importante. Eu quero que vocês entendam um pouquinho como que o nosso corpo se defende e como ele nos protege contra tantas toxicidades que nós temos hoje em dia. Não está fácil viver, não é mesmo? Cada dia é mais difícil. Imunidade, o sistema imune, para você ter uma ideia, é a espinha dorsal da nossa identidade fisiológica. O que significa isso? É ele que vai definir a sua qualidade de vida, sua saúde. Tá? Ela é constituída de um conjunto de células, tecidos, órgãos, com a finalidade protetora, tendo como alvo a manutenção da homeostase corporal. O que significa isso? O equilíbrio do seu organismo, né? Para você ficar saudável. Então, é a imunidade que vai manter você saudável ou não. Isso é muito importante. Para você ter uma ideia, a severidade de uma doença depende da resistência do hospedeiro, que é o do doente. Então, se você está realmente com o seu sistema imune fragilizado, qualquer doença que você pegar vai te prejudicar muito mais se você tivesse um sistema imune correto, adequado, né? E aí ele te protege com muito mais eficácia. E qual é a essência da nossa imunidade? Consiste em matar o patógeno, vírus, parasita, bactéria, ou neutralizar a toxina, sem lesar o hospedeiro. Olha que fantástico. Ele protege a gente e evita que esse mal nos torne pior. Por exemplo, entra um corpo estranho no seu organismo, uma parasita, um vírus, uma bactéria, e ele vai tentar neutralizar ou eliminar sem te causar dano. Mas isso nem sempre é possível, tá? Qual é a função principal do nosso sistema imune? Defender contra as invasões de micro-organismos. Entre o que eu falei, vírus, parasita, bactérias, ou substâncias estranhas. Hoje em dia temos muitas substâncias estranhas. Agrotóxicos, metais tóxicos, né? Ao corpo. Outras substâncias que a gente tem através de algumas picadas, né? Com o poder de alterar as funções dos órgãos. Tá? Então a estratégia básica é a defesa, né? De defesa é atacar tudo aquilo que não pertence ao organismo. Então, se não faz parte do seu corpo, não vamos deixar ele dentro, vamos tentar eliminar, vamos encapsular, vamos botar para fora. Dentro não pode, é um inimigo, é um corpo estranho, é algo que não foi convidado. Então a gente tem que eliminar porque não faz parte do nosso sistema. E como é organizado o nosso sistema imune? Vocês sabem? Existem 3 linhas de defesa, a primeira, a segunda e terceira. A primeira e a segunda, ela é meio inespecífica, né? Ela ataca os patógenos, né? Os corpos estranhos. Já a terceira, ela é mais constituída pelos linfócitos. A primeira, ela é mais agressiva e a segunda é um pouco mais inteligente. Ela usa o seu sistema imune para atacar de uma forma mais inteligente. A primeira e a segunda é mais violenta, mas a terceira é mais inteligente. Então a primeira linha de defesa são as barreiras naturais que nós temos no corpo. A pele, epiderme, dermis, o subcutâneo, as mucosas, né? As secreções, principalmente o pH do estômago. Por isso que você tendo um estômago saudável, com um pH ácido baixo, já é uma primeira linha de defesa. Então aquelas pessoas que suplementam, né, faz uso de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, com certeza adoecem com muito mais facilidade, porque a primeira barreira de defesa do seu estômago foi neutralizada com essas substâncias químicas. Olha o cuidado, não usem bomba de prótons, tá? Todos eles, sem exceção, do mais barato ao mais caro, todos são prejudiciais. Tá? Salvo numa doença gástrica severa, uma úlcera, você usaria por um período também determinado, não indeterminado. E qual é o papel da pele no nosso sistema imune? Vocês sabem qual é o papel da nossa pele? Barreira física. A maioria dos patógenos não penetram na pele, a não ser que você tenha um corte, uma lesão, uma picada de inseto, que eles vão colocar para dentro. Mas a sua pele é uma barreira física extraordinária contra esses patógenos.
Mas se esses patógenos entrarem no seu corpo, né, no trato respiratório, no seu sistema digestivo, qual é a reação de defesa do seu corpo? Olha que interessante. Ele vai produzir espirros, tosses, vômitos, diarreia. Ele vai tentar expulsar de qualquer jeito. Então, toda vez que você está espirrando, está tossindo, tem secreções, tem náuseas e vômitos, ou propriamente uma diarreia, nada mais é do que seu corpo te protegendo contra algo que entrou dentro dele que ele não pode permitir ali dentro. Então, ele está te protegendo. Então, não se assuste com vômitos e diarreia. Pense, muito melhor você hidratar e repor líquidos e deixar o seu sistema digestório, gastrointestinal, eliminar os patógenos do que tomar um remédio que vai bloquear a diarreia, né? E temos hoje em dia, né, a loperamida, famoso Isomec, né, que vai bloquear a eliminação dessa toxicidade que você ingeriu. É muito melhor você continuar com esse fluxo, eliminando, do que frear esse processo. Porque aí você vai encapsular ele e deixar dentro do seu organismo algo que o corpo não quer. Tá? Então, claro, crianças e idosos desidratados, se desidratam com muita facilidade, tem que ter um cuidado maior. Mas evite usar medicamentos que bloqueiam vômitos e diarreia. Provavelmente isso está te ajudando e não te protegendo. Já o medicamento é o contrário. Vai permitir que algo que poderia ser eliminado vai continuar dentro do seu corpo por mais tempo, né? Uma coisa importante que eu quero que vocês entendam. Quando você é saudável, você não tem sintomas. Quando você está doente, você está com sintomas. A morte não tem sintomas. Uma pessoa que não está com vida também não tem sintomas. Então, nesse sistema que a gente fala de imunidade, né, ficar livre de sintomas não é uma meta principal da terapia. Tá? O problema é, ter sintomas nem sempre é uma enfermidade. Pode ser que você está num processo de desintoxicação, de limpeza do seu corpo. Vou dar um exemplo. Eu trabalho muito na minha clínica com limpeza do terreno biológico, né? Eu sempre chamo o nosso corpo de um reservatório, um terreno biológico cheio de água. 70% em média do nosso corpo é água. É como se fosse uma caixa d'água. Então, toda vez que a gente começa um processo de depuração, de limpeza do organismo, a tendência é que no início piore. Às vezes tem que piorar para depois melhorar. Então, ter sintomas numa limpeza é benéfico, é sinal que o corpo realmente está reagindo e eliminando as toxinas que estavam acumuladas dentro do seu corpo. Ok? Então, não fiquem com medo de ter sintomas. Pior se você não tem sintoma nenhum e sabe que você não está bem, né? O organismo, em geral, está mais preparado para combater uma contaminação bacteriana do que uma contaminação química. E hoje em dia, a maioria das pessoas estão sendo envenenadas, não com bactérias, com parasitas, com fungos, né, que nós temos, com certeza. Mas a principal causa de intoxicação nossa hoje em dia, principalmente na nossa região que vivemos, são os agrotóxicos e os metais tóxicos que estão presentes em quase todos os nossos alimentos. Então, esse tipo de alimento vai fazer com que você tenha sintomas indesejados. É aquela história do copo cheio, né? Se você tem um copo meio cheio e as gotas vão caindo, você consegue dar conta do recado. Mas se o seu copo já está cheio, quase transbordando, a última gotinha que cair vai fazer o quê? Transbordar, causar todos esses sintomas. Então, se você cuida da tua saúde e mantém esse copo meio cheio, porque vazio não vai encontrar, mas não tem como a gente ficar com o copo vazio, porque tem muita coisa para a gente limpar diariamente, você não vai apresentar sintomas, você vai ter uma qualidade de vida melhor do que se você tivesse um copo cheio, e aí você vai estar constantemente gripada, resfriada, ok? Então, o sistema imune inato não reage contra toxinas, verdade. Então, por exemplo, é muito melhor você, para o organismo, tratar de vírus, parasitas e bactérias que ele conhece há milhares de anos, do que combater metais tóxicos, agrotóxicos, produtos químicos que não faziam parte da nossa sociedade até pouco tempo, né? Então, cuidado com esses alimentos tóxicos. Preserve tua saúde. O sistema imune é mais diplomático do que bélico, verdade. E sempre busca a harmonia. Ele não quer destruir o seu organismo, ele quer protegê-lo. Então, toda vez que você tem algum sintoma, é porque ele está te protegendo. Mas ele sempre entra de uma forma harmônica, nem sempre é agressivo, tá? Agora, vocês sabem aonde está localizado o nosso sistema imune? Então, vamos lá. Os órgãos linfócitos, né, linfóides, primários e secundários.
Aí temos apêndices, amígdalas, né, o baço e os linfonodos. Existem mais de 600 linfonodos, que são gânglios localizados em várias áreas do nosso corpo. Tem as partes do pescoço, região inguinal, na axilar, está espalhado em todo o nosso corpo. E quem são esses linfonodos? São sentinelas, são soldadinhos de defesa que ficam esperando os agentes entrarem no organismo para eles combaterem e darem um sinal de alerta. São muito importantes. Então, às vezes, se você tem um gânglio inflamado, que a gente chama gânglio infartado, quando você não reduz de tamanho, é porque você está sob ataque de alguma toxina. Nem sempre viral ou bacteriano, pode ser toxinas de metais tóxicos ou agrotóxicos. Então, avalie se você tem gânglios inflamados, pode ser que você esteja intoxicado, tá? Aí a gente vai dar um exemplo. A defesa do castelo, né, que são assim, como que reage o corpo, como que vai agir contra essas toxicidades. Faz de conta que você tem a primeira defesa do seu castelo, da sua casa. São os fossos, os muros altos, os sentinelas, né, que são as peles, os pelos, as mucosas, né, que é a primeira barreira de defesa. Quando esse serviço não dá conta, a gente entra no serviço da inteligência, é isso mesmo, que é o nosso sistema imune adaptativo. Aí entra todo os linfócitos, né, os sistemas de células, né, de defesa, linfócito T, CD4, CD8, entre outros. Então o corpo é muito inteligente para nos proteger, nos defender, mas principalmente de vírus, bactérias e parasitas. Não é inteligente o suficiente para toxinas vindas desses produtos químicos muito presentes hoje nos alimentos, tá? Deixa eu dar uma olhada na próxima. Tolerância. É a habilidade do nosso sistema imune de distinguir entre o amigo e o inimigo, para saber se ele é bom ou não. Então ele vai realmente observar se aquele produto que entrou no seu corpo é amigo ou inimigo, tá? Isso se chama tolerância. Você é tolerante ou intolerante a algum certo tipo de alimento. Então ele vai ter uma reação e vai se adaptar àquilo. Então o sistema imune pode ser classificado em 4 segmentos. Isso é muito importante para vocês. Não específico, humoral, celular e microbiótico. Eu sei que não interessa muito para as pessoas, mas eu quero que essa parte da microbiótico, porque 70% do nosso sistema imune depende da nossa microbiota intestinal. Então, cuidado com o uso de antibióticos. Antibiótico, o nome já diz, antivida. Ele destrói a microbiota intestinal, que é o seu sistema imune mais perfeito e completo, em maior quantidade. Tá? Para você ter uma ideia, um antibiótico destrói a microbiota intestinal, que vai demorar em torno de 8 meses a 1 ano para você recuperar esse intestino novamente. Então, cuidado, não use antibióticos. Imagine você, o que parece você usar antibiótico para um paciente que está com gripe influenza, digamos uma carga viral. Mas eu vou usar antibiótico para fazer uma prevenção secundária. Eu vou já aproveitar, vou usar antibiótico, porque assim eu evito que eu pegue uma infecção. Aí que você vai estar com o seu sistema imune deprimido, e aí as infecções surgirão com muito mais facilidades. Então o uso de antibiótico é muito pouco usado hoje em dia. Tem coisas naturais muito mais eficientes que qualquer antibiótico químico já produzido, tá? Sobre as barreiras, né? Aí eu vou falar da microbiota intestinal, né? Barreira. A pele ocupa uma área de aproximadamente 2 metros quadrados. Mas as mucosas, parte digestória, parte do estômago, parte da respiração, né, ocupam uma área de 400 metros quadrados, equivalente a 2 quadras de tênis. Olha quanto é disponibilizado o nosso organismo para nos proteger, nos defender contra esses agentes tóxicos, ok? A primeira linha de defesa, barreiras naturais, pele, epidermis, derme, subcutâneo e mucosas, como a sua expressão, é muito importante para você começar a evitar essa gripe, resfriado, às vezes aquele sintoma gripal, sabe? Começa a ter um corpo meio intoxicado. E a pele no sistema imune é uma barreira física que protege contra os patógenos. Agora, a segunda linha de defesa é como a primeira, inespecífica, e consiste de respostas químicas e celulares ao tecido, no sangue, na linfa, né? Então, quais são os elementos da segunda linha de defesa, né, que vão estar presentes no nosso organismo? E qual é o sintoma que apresenta a segunda linha de defesa? O principal deles é a febre.
Então, se você está com febre, é sinal que você já entrou na segunda linha de defesa. O corpo já entrou para realmente eliminar, porque a febre é muito importante, mantê-la elevada. Claro, você não, quando começar a passar de 38,5, 39, você pode sim reduzir a temperatura do seu corpo, mas não com antipiréticos, antitérmicos. Isso é benéfico. Quando toda vez que você tem uma febre e você reduz a febre do seu corpo de uma forma brusca, quem se beneficia no seu corpo são os patógenos e não o seu organismo. A febre é uma defesa para eliminar as toxinas dentro do seu corpo. Caso haja uma elevação brusca, existem formas físicas, barreiras assim de temperatura, onde você põe compressas frias em áreas cutâneas. Tem o magnésio transdérmico, uma excelente forma de em crianças e em adultos, de você reduzir a temperatura sem a necessidade de fazer aquele bloqueio da temperatura total, tá? Então, tem muitas formas hoje de você tratar uma febre sem o uso de produtos químicos, principalmente dipirona, que é muito tóxico, tá? Causa muita alteração dos seus glóbulos brancos, a dipirona, tá? Tanto é que tem países que são proibidas a entrada desse produto, tá? Uma coisa que eu sempre digo, que o nosso sistema imune esteja conosco, mas nunca contra nós. Então, qual é a dica de hoje? Cuidado com os alimentos, cuidado com o seu dia a dia, cuidado dentro da tua casa. Observe os seus utensílios, suas panelas, veja se não tem teflon, alumínio, veja se você não está usando micro-ondas que destrói seus alimentos e libera produtos tóxicos. Cuidado com os plásticos que você aquece no micro-ondas ou congela no seu freezer, porque esse plástico vai liberar produtos químicos que vão alterar o seu sistema imune e a tua saúde. Veja o seu creme dental, evite usar flúor, mesmo que os dentistas dizem que flúor é benéfico, que previne cárie, isso não é uma verdade absoluta. Cuidado com o seu desodorante, a maioria dos desodorantes é rico em alumínio, o alumínio é muito tóxico e vai para o seu cérebro, tá bom? O flúor também neutraliza o seu cérebro, bloqueando a sua cognição, tem muitos estudos relacionados. Cuidado também com os agrotóxicos, busque alimentos mais orgânicos, evite alimentos com excesso de agrotóxicos, tá? E a água que você bebe, a água que lava suas mãos, a água que você cozinha os seus alimentos, ela está limpa ou você já pega direto da rua? Mantenha um filtro adequado para eliminar todas essas toxicidades. São coisas muito úteis, são detalhes que vão fazer toda a diferença na tua vida. Então, a dica de hoje é cuidado, cuide bem do seu sistema imune, porque ele vai estar sempre a seu favor. Caso contrário, se ele estiver contra você, é o nosso fim da linha. Então, vamos cuidar bem da nossa saúde todo dia, ok? Essa é a dica dessa semana. Semana que vem estou de volta. Mande suas perguntas, estarei sempre à disposição para responder, ok? Uma excelente semana e até a próxima.